Vasco. Vamos lá, Rafa. Vasco da Gama. Agora quem dá bola é o Vasco. Vascão. Cara, putz, eu podia entrar no mesmo, né? No mesmo ponto de ter vida da segunda divisão, tudo mais, mas o nosso Vasco, ele, cara, fez abaixo do esperado. Fez abaixo do esperado, porque, assim, voltando àquele primeiríssimo ponto, a gente olha para o Campeonato Brasileiro, não é dos times que a gente olha assim, não vai ser rebaixado. Mas para ficar lutando ali para ser rebaixado, para não ser rebaixado, eu não esperava. Então, para mim foi um pouco abaixo. Veio da segunda divisão, né? Outro ritmo. Pelo que eu lembro, o Vasco fez um bom campeonato carioca, né? Se não me engano. Acho que Então, classificou. Deve ter caído na semi, se não me engano. então foi bem. Então a gente estava, todo mundo estava esperando um pouquinho mais, né, do Vasco e ficou perigando ali embaixo. Como no primeiro turno aqui, no primeiro turno já estava rebaixado. No segundo turno que ele deu uma. Não, o segundo turno o Vasco foi muito bem. Foi o que Uhum. salvou o Vasco. Teve oito vitórias e seis derrotas, então teve mais vitórias que vitórias, mas não conseguiram, né, manter o ritmo, quer dizer, melhorar o ritmo, né? Mas assim, para mim, entre Santos, Bahia e Vasco, ainda assim, o Vasco era o que foi bem até, mas foi abaixo do esperado, como eu mencionei. Tá. Final muito aberto, final de campeonato, e qualquer um dos três que caísse ali era muito merecido. Uhum. Antes do Becker falar, só queria ressaltar o ponto que o Chablau colocou ali que eu ia comentar e eu acabei esquecendo. Do Bahia, que tem a questão da SAF, né? O Bahia ele virou SAF, é do grupo City. Então, a tendência é que nos próximos anos o Bahia cresça bastante, tá? Mas nesse ano eu ainda acho que fez o básico ali mesmo. Becker, Vasco. Ahn, Vasco da Gama, como diz o Cazé. Cara, o Vasco, como o Amorim disse, eu não sabia disso, mas uma semi de um campeonato estadual, tendo quatro times grandes, é uma coisa interessante, né? Que significa que ele fez o trabalho básico, já que tem quatro times no Rio importantes. E ele participou dos quatro, fez um trabalho interessante no estadual. E, ó, levando agora, é que na última rodada ali, Bahia, Vasco, Santos, Goiás, né? Era um peido dentro do gramado e revertia toda a situação deles ali. Porém, agora, levando em consideração que já acabou, eu, eu acredito. O Vasco ele não estava na minha lista de que ia cair. Então, para ele que subiu um 15º, para um time que já caiu quatro vezes, e os últimos anos, principalmente, né, que caiu bastante, um quinto lugar é uma coisa boa, assim como o Cruzeiro. Tu sai da Série B tendo um histórico ruim e chega na Série A e não cai de novo, é uma coisa bem importante, assim, acho que é uma coisa boa para um time do nível do Vasco, não do nível de que o time é ruim, mas do nível do repertório, de caídas e tal. Mas eles estão com um projeto bacana, o dono desse projeto é o Chablau, né? 777 lá. Ah, Mas eles estão com um projeto bacana, estão com dinheiro. Justifica até, como eu falei, justifica o fato de não ter caído, mas quase caiu, né? Foi uma loucura ali uhum. aquela última rodada. Mas eu acho que ele fez o básico, que não que foi o básico seria não ter caído. Mas que nem tu falou aquela hora, se tivesse um meio termo entre o básico e o abaixo do esperado, daria pra colocar ele ali. Mas eu vou ficar com fez o básico mesmo. Então, o Rafa falou abaixo do esperado e abaixo, né, Rafa? Isso, abaixo do esperado. E o Becker falou o básico. Eu vou seguir na mesma linha do Becker por causa de um ponto. O Vasco, ele, primeiro turno, era para ser abaixo do esperado. Foi um primeiro turno muito ruim.
Segundo turno, depois que chegou o Verratti, principalmente, e o Payet, o Medel também chegou, ele fez acima do esperado, considerando o ano todo, né? Mas fazendo a média, eu acho que fez o básico. Só que mantendo o Verratti e Payet, o time pode se tornar interessante ano que vem, né? O grande problema do Vasco foi a questão do diretor técnico deles. Se não me engano, era esse o cargo. Que o que que eu fiquei. O que que saiu de notícia essa semana? Que ele vetou a volta do Paulinho, que foi posteriormente para o América Mineiro, e acabou preferindo destinar esse dinheiro para outros atletas virem, né? Então não é que não tinha dinheiro. A questão é que tinha dinheiro e o cara não quis trazer o Paulinho de novo. E o Paulinho, pô, olha o que o cara fez, foi artilheiro do campeonato. Então não tem como você considerar que foi uma boa gestão tendo esse prognóstico. Mas é aquilo, fazendo a média do campeonato todo, o, o Vasco fez o básico ali.